A gente vai falar sobre adoração versus depravação. E eu convido você a abrir sua Bíblia. A gente vai ler Romanos 1, do versículo 20 ao versículo 32. O nosso texto base é Romanos 1, 25, mas a gente vai ler para contextualizar do versículo 20 até o versículo 32. Enquanto você está abrindo Romanos 1, de 20 a 32, eu quero dizer o que me levou a falar desse tema. Quando eu abro o meu celular olhando as notícias, nas últimas semanas, o que eu tenho mais visto, curiosamente, é notícias sobre crimes sexuais ou vexames sexuais. O que, para mim, é no mínimo curioso, né? E as pessoas, elas estão meio sem controle. Eu acho que as notícias que eu vi foram de constrangedoras e engraçadas até bizarras e completamente maldosas. Mas eu não falaria desse tema tão somente porque eu abri o noticiário e vi isso, mas sim porque o Espírito Santo me incomodou muito para falar a respeito disso, e o meu desejo é falar com sabedoria, humildade e uma palavra que venha da parte do Senhor sempre. Então vamos ler Romanos 1, do versículo 20 até o versículo 32. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos os castigos merecidos pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Eu peço humildemente sabedoria diante da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos transforme, nos limpe, nos abençoe, nos encoraje e nos traga vida nessa noite. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Bom, gente, esse texto de Romanos capítulo 1, ele mostra as pessoas que foram cegadas ou cegas pelo Deus deste século. O Deus deste século, que na época do apóstolo Paulo era o século I, e parece que não mudou. O grande século, na verdade, que ele diz, não tem a ver com os 100 anos ou que estamos, e sim com o momento espiritual que estamos vivendo, a relação, a situação reprovável do ser humano, as coisas do mundo. Quando a Bíblia fala em século, você pode pensar que são as coisas do mundo. E o que a adoração tem a ver com depravação?
Durante esse texto do Romanos 1, que começa no 20 ali, mostrando que as coisas invisíveis e visíveis criadas, elas demonstram o poder e a glória de Deus, de maneira que as pessoas são indesculpáveis quando praticam erros, ou quando elas veem a glória do Deus invisível e trocam por coisas invisíveis. Ele demonstra a adoração, mas a adoração a ídolos, a adoração a quadrúpedes, a répteis, a seres que não são Deus. Como diz, eles trocaram a glória do Deus invisível pelo visível, trocaram o Criador pela criatura. E aqui, nesse texto, a gente consegue ver que as pessoas pararam de adorar a Deus e começaram a adorar a coisas, ou seres, animais. E ali Deus colocou eles para uma condição reprovável, mental, de maneira que Deus os entregou às próprias paixões. Bom, eu li numa versão bem clara, que é a Nova Versão Internacional. Todos entenderam o que aconteceu. Quando se trata da época em que o apóstolo Paulo vivia, falando em Romanos, especialmente as pessoas que moram em Roma e que usufruem da cultura de Roma, eles sabem que tem deuses para tudo. Era uma época diferente da nossa época. Ele sabe que o cenário daquele momento era de pessoas que faziam coisas terríveis e sacrifícios a deuses que não são o nosso Deus, e fala: olha, fica longe desse pessoal. Está cheio disso em Roma, está cheio disso no pensamento romano. Mas se a gente voltar às religiões pagãs da antiguidade, não começou em Roma isso, não começou na Grécia, não começou na Babilônia, não começou no Egito. As culturas mais antigas do povo de Israel e que habitaram Canaã antes mesmo do povo de Israel entrar ali do Mediterrâneo, ali do Crescente Fértil, que é ali a região toda do povo de Israel, a região toda do Oriente Médio, sempre viveu aquele tipo de adoração. Um falso Deus que você ouve muito na Bíblia é o Deus Baal. Na época ainda de Moisés e dos povos em volta. Esse Deus Baal, ele era conhecido como Senhor nas línguas mediterrâneas à volta. Baal era Senhor, olha só. Bem como Yahvé também era Senhor na língua do povo judeu, do povo Israel. Então os cananeus chamavam Baal de Senhor, e ele era responsável por um tipo de produção da terra. E esse Baal, que era um deus, e os Baalins, que eram os totemzinhos de Deus, uns deuses pockets, eles eram adorados. Só que Baal, além de sacrifícios, ele muitas vezes, para que pudesse existir uma fertilidade na terra, ele tinha sacerdotisas que serviam para prostituição cultural nos templos e nos lugares altos, como eles chamam. E ali essas sacerdotisas eram pagas, e as pessoas se deitavam com elas para que, através daquele simbolismo de fertilidade, sua terra se tornasse fértil. E isso foi passando de cultura em cultura pagã, até chegar à cultura grega, que temos a deusa Afrodite, que é a deusa justamente da fertilidade. E na cultura romana, que é bem mais moderna também, que temos a deusa Diana. E tudo isso na cultura que foi morrendo aos poucos. Hoje a gente assiste lá os filmes mitológicos e a gente até se diverte com cada deus que aparece, mas para eles aquilo era sério naquele momento. E a gente acha que isso morreu. A gente acha que esse tipo de sacrifício a deuses que cobram culto sexual acabou morrendo. Mas isso é tão palpável que, se você abrir no livro de Jeremias, capítulo 3, você vai ler
o versículo 6 e o versículo 9 vai estar dizendo mais ou menos assim: durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse, isso é Jeremias, você viu o que fez Israel a infiel? Subiu todo o monte elevado, lembra dos lugares altos que eu falei? E foi para debaixo de toda árvore verdejante para prostituir-se. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. A adoração na Bíblia sempre esteve ligada à depravação. De alguma maneira, Deus sempre colocou para o povo de Israel que eles eram infiéis e eram prostitutos na sua adoração aos deuses. Porque eles tinham uma relação sexual? Não. É porque eles abandonaram o Deus do seu pacto. E isso às vezes refletia nessa dimensão do ser humano, que é a sexual. A prostituição atribuída a Israel, ela é muito mais do que a sexual, é a infidelidade a Deus. E ali a gente sabe que na sociedade moderna, a adoração, ela não tem mais a ver com esse tipo de associação. Mas isso também é uma mentira, sabia? O povo de Israel aprendeu que o sexo ele foi feito para o seio familiar, especificamente para marido e esposa. Qualquer coisa fora disso é abominável aos olhos de Deus. Qualquer coisa fora disso. E depois isso foi passado para os cristãos, de maneira que a gente sabe que o casamento é digno de honra. O leito sem mácula é digno de honra. E o casamento é uma grande profecia da igreja ataviada sem mácula, como diz Apocalipse 21, e o seu noivo, o Cristo que virá buscá-la para que possam viver felizes para sempre. E ali nós, quando nos casamos, e eu vou me casar daqui uma semana, representamos esse tipo de realidade. Mas a gente pensa que hoje, porque vivemos uma realidade na qual o casamento já não é mais algo necessário, e a nossa sexualidade ela é opcional, e para uma descoberta, nós pensamos que não há influência desse tipo de pensamento, quando na verdade todos seria uma palavra muito forte, mas uma grande parte dos filósofos que nos introduziram esse tipo de pensamento eram de linhagem pagã. A fidelidade, ela é uma questão especificamente do nosso Deus. A questão de termos um só Deus e esse único Deus ser adorado de uma maneira pura, ela é muito séria. Por isso eu escolhi esse texto, porque de alguma maneira aquele comportamento reprovável das pessoas está acontecendo hoje. E qual é o Deus que influencia? Qual seria se todo mundo é cristão? Bom, se você ler 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 4, você vai entender. Sabei disso, nos últimos dias sobrevirão tempos temíveis, e estamos vivendo. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O grande Deus do nosso século hoje é o eu. A gente não tem mais uma estátua ou uma imagem para se prostrar. A gente tem uma página na internet com muitas selfies para adorar.
A gente tem um eu que não pode ser contrariado. Quando alguém faz algo que não gostamos, ou que não somos beneficiados, a gente acredita que isso é um crime para nós, porque o nosso eu está sendo contrariado. E nesse momento, nós percebemos que existe muita literatura que reforça esse comportamento de você deve se amar, você deve cuidar de você, olha o mundo como está. É porque você não está feliz. E tudo isso parece que é uma religião que tem até a sua própria Bíblia, a sua própria literatura e seus próprios deuses. Se pudéssemos, ergueríamos estátuas em nome de nós mesmos, porque se a gente acha que algo é errado, então esse algo tem que ser errado no nosso mundo, porque o eu não pode ser contrariado, porque a dor não pode chegar até mim, porque eu tenho que ser feliz. O meu prazer, ele não pode ser ferido. E esse nunca foi um conceito bíblico, aliás, nem é um conceito antigo, é um conceito completamente moderno. Quando na verdade no Oriente Antigo as pessoas abriam mão de seus prazeres em valor de um senso comum, de um bem comum. Mas hoje a gente não pode abrir mão de nós em detrimento de nada o que for, porque o nosso Deus, que somos nós, ele não pode deixar de ser adorado. Aí a gente vê todo tipo de barbárie, todo tipo de pessoas que falam: eu preciso disso para ser feliz. Se eu não tiver, eu não serei feliz. Mas a Bíblia nunca falou sobre isso, que devemos ser felizes nessa terra, e que devemos isso para viver, e que o mal que o nosso próximo sofre não importa, desde que sejamos felizes. E criamos deuses e seus súditos, seus escravos, que somos nós mesmos. E aí a gente vê a quantidade de vexames que as pessoas passam pela rua. Elas estão tão sexualizadas que elas acabam não se contendo. Elas não conseguem se dominar, porque o domínio próprio é uma coisa de Deus. E o apóstolo Paulo falou isso a Timóteo: sem domínio de si, arrogantes, avarentos, mais amigos dos prazeres, que meu prazer não pode ser ferido do que de Deus. E o problema de ser escravo desse Deus é que ele te envergonha, ele te cega. Lembra que o Deus deste século cegou, de maneira que eles ficaram com um comportamento reprovável? E por fim ele te destrói. Ali a gente descobre que, ao invés de sermos livres para sermos felizes, como era a promessa inicial desse Deus que somos nós nos tornamos escravos. Essa é a grande verdade que a Bíblia nos trouxe e que nem o povo de Israel entendeu. Em João 8, de 33 a 36, os fariseus falam assim: nós nunca fomos escravos de ninguém. Ué, eles esqueceram? Eles estavam escravos do povo romano, foram escravos do povo grego, foram escravos do povo medo-persa, foram escravos do povo babilônico e foram escravos do povo egípcio. Não entendiam, nunca fomos escravos de ninguém. Mas a escravidão cega é essa. E eu queria que você lesse comigo, para que a gente pudesse caminhar para a liberdade. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A proposta nesse momento, ao falar de adoração e de depravação, não é condenação, não é acusação, é libertação.
É libertação para sermos de fato livres em Jesus. Porque eu já perdi a conta de quantas pessoas se enveredaram em suas próprias paixões e se destruíram. Destruíram suas famílias, destruíram suas vidas, destruíram tudo que um dia puderam ter nas mãos. E isso a gente não quer para ninguém que a gente ama. Aí talvez você se pergunte, né? Você que luta, assim como eu que luto contra os meus desejos sexuais o tempo inteiro, desde que eu me tornei adolescente. E eu creio que tem crianças sendo tão sexualizadas que infelizmente elas também passam por isso. Nesse momento, você que luta com isso, você pode pensar, será que eu sou salvo? Porque se eu sou escravo do pecado, eu não sou filho, eu não sou de Jesus. E definindo essa pergunta, aquele que é escravo do pecado, de fato, ele não é nascido de Deus. Mas o que é nascido de Deus, ele também peca, infelizmente. Mas 1 João 3,9 diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E olhando para a quantidade de coisas e problemas que temos nas nossas famílias, que eu tenho também na minha família como geral, a gente percebe então aquela pessoa e tudo mais. É possível ficar afastado de Deus por tanto tempo? Olha, a prova é Davi, que infelizmente adulterou com uma mulher que não era dele, matou um cara, e o arrependimento dele veio mais de um ano depois de o profeta Natan jogar diante dele a verdade de quem ele era. Então às vezes nós estamos tão reprováveis, e sendo de Deus, e Davi tinha o Espírito de Deus, que infelizmente a gente está cego. Está cego. E raramente os pecados de origem sexual, eles são um mal em si. Eles são pecados e são um mal, mas normalmente também são um sintoma. Um sintoma de algo muito pior que já aconteceu. E aqui eu consigo trazer a conexão entre a depravação e a adoração. Justamente o sintoma do abandono do nosso Deus. Se voltarmos em Romanos 1, de 20 a 34, a gente pode perceber que Deus primeiro, antes eles foram após outros deuses, antes eles amaram mais a si mesmos, e Deus depois os entregou às suas paixões. Então nesse momento em que nós estamos completamente vivendo o que o Senhor não aprova e o que o Senhor não se agrada, nesse momento nós tiramos Ele do foco. E muitas vezes colocamos nós mesmos. O meu prazer, eu não vivo sem isso. Eu não sei o que Deus acha, mas eu não me importo, porque o que eu acho é o que importa. Quando na verdade a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que nós não nos bastamos, mas a graça de Deus nos basta, e que nós fomos chamados não para amarmos primeiro a nós, mas sim para amarmos primeiro a Deus, e depois a nós, do mesmo jeito que amamos o nosso próximo, na mesma medida e na mesma maneira. E a solução para esse problema se encontra em uma mulher que teve 5 maridos, 5 divórcios, e está com amaziada, está com um amante num poço, e encontra com Jesus ao meio-dia, no capítulo 4 de João. Essa mulher que tem sede de Deus, que já viveu todo tipo de experiência sexual e que não se saciou, que é escrava disso. E aí a gente lembra de João 4, 24. Quando ela, sedenta por entender qual é a verdade, pergunta: Senhor, a gente adora a Deus nesse monte ou naquele? Você vê que toda vez que tem alguma relação de depravação, tem também alguma relação de adoração? Aí Jesus fala: olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. E quando você adora a Deus, ali você tem, no capítulo 4 de João, rios de águas vivas fluindo de você. Não está mais seco, não está mais sedento. Você agora tem uma satisfação. Você agora é suficiente, porque Deus te satisfaz. Olha que coisa mais linda. Finalizando, eu só posso chegar a uma conclusão:
Enquanto o mundo está tentando fazer com que você acredite nas verdades dele, que de fato você é mais importante, o que você pensa, sente é a coisa mais importante, a Bíblia está falando: ei, para de olhar para você, para. A solução para o que te escraviza é a adoração a Deus. E o que é a adoração a Deus? Se não você tirar você do primeiro lugar, tirar você do pedestal, tirar você das suas selfies e começar a colocar Deus nas suas selfies, colocar Deus e se prostrar diante dele, dizendo: eu não sou mais a razão da minha vida, a minha alegria não é mais a razão da minha vida, Jesus é. E aí rios de águas vivas fluirão. A depravação a qual Deus entregou o mundo já não é mais para você, já não serve mais para você, porque você tem um outro Deus agora. Ai daquele que pensa que serve a si mesmo. Só existem dois senhores para servir: Deus e o diabo. E quando você obedece um, você desonra o outro. O diabo faz você achar que é você que você está adorando, mas tudo que não é Deus é o diabo, é resto e não te enche. Meu convite nesse momento é para que todos nós que estamos vivendo com qualquer tipo de impureza sexual, de uma muito séria até uma coisa bem simplesinha, abandonemos isso para adorar o nosso Deus. Quebra esses altares, joga fora esses lugares altos e creia na satisfação de Deus. Você não vai encontrar satisfação. A mulher procurou em 5 maridos e 1 amante e não encontrou. Eu nunca vou encontrar uma satisfação plena fora de Jesus. E é nesse momento que eu convido você a se arrepender. Primeiramente, não de ter tão somente praticado pecados sexuais ilícitos, ou todos os pecados sexuais são ilícitos, mas de ter adorado outra coisa a não ser o seu Deus. Quantas vezes eu caí nisso, nessa mentira, e só agora, satisfeito em Cristo, que eu posso ver a verdade, que o Senhor desse mundo não nos segue com mentira mais, que Ele não nos escravize e que Ele não nos destrua, deixando no chão, para quando Cristo nos buscar, nos encontrar completamente destruídos, sem nada, porque o inimigo das nossas almas vem para roubar, matar e destruir. Feche seus olhos, ore ao Senhor agora, fale com Ele, seja honesto. Isso é só entre você e Deus, não diz respeito a mais ninguém. O mundo quer te expor, o mundo quer te humilhar. Ah, mas o nosso Salvador não, Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer te remir. O único caminho é o Senhor. Seja qualquer coisa que porventura tenha tomado o primeiro lugar na sua vida, de qualquer natureza. Hoje o Senhor me incomodou para falar da parte sexual, mas seja de qualquer outra coisa que tome o lugar de Cristo. Derrube esse altar agora e coloque o Senhor no centro. Adore só Ele. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, estamos humildemente diante de Ti, sedentos. O mundo não nos saciou, estamos mais uma vez procurando algo mais. Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz com que jorre águas vivas do interior das pessoas que aqui entregam a sua vida ao Senhor e quebram seus altares. Sejam pessoas que nunca conheceram a Ti, nunca provaram das águas vivas, Pai. Ou sejam pessoas que já conhecem o Senhor e se enveredaram por mentiras mundanas. Em nome de Jesus, Pai, restaura a nossa vida e a nossa sorte. Liberta-nos, Pai. Como começamos o culto no meio da adoração ao Senhor e isso encheu o nosso coração, continua a encher nosso coração porque clamamos a Ti em nome de Jesus.
Precisamos de algo mais do que o que o mundo pode oferecer. Traga a visão, Pai, derrube cadeias, derrube qualquer escama dos olhos que nos impeçam de ver a Tua luz. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.